parou para pensar como tem gente que consegue resultados absurdos, resultados realmente valiosos, diamantes brutos? Que isso apenas em 7 dias, enquanto outras pessoas passam meses e até anos estudando e simplesmente não saem do lugar? Qual é o segredo desses mentores de elite, esses mentores diamante? O que eles sabem que as outras pessoas não sabem? Pois é, existe um segredo, existe uma estrutura que as mentorias de alto impacto usam para gerar resultado em uma semana, enquanto a maioria de outros programas por aí te afogam em informação e te deixam ainda travado. E a resposta não tá em mais conteúdo, não tá em mais aulas. A resposta está em 3 pilares que quase ninguém te conta. Eles usam um método que transforma conhecimento em ação imediata. E neste vídeo eu vou abrir a caixa preta e te entregar o mapa da mina. Mas para garantir que você não perca conteúdos valiosos, já se inscreve aqui nesse canal. Assim você vai estar sempre atualizado. E para quem está chegando agora aqui no meu canal, eu sou Andrea Varkin e como mentora de mentores e de negócios, atuando mais de 25 anos com estratégias de vendas, gestão de tempo, marketing, eu já vi de perto a frustração da tal obesidade intelectual. Sabe, aqueles programas longos, genéricos, sem foco, que prometem o mundo, mas no fim só entregam mais confusão. Depois de analisar centenas de mentorias, eu descobri que as que realmente transformam rápido não se baseiam em volume, mas em precisão cirúrgica. E a minha promessa para você hoje é essa. No final desse vídeo, você vai saber exatamente quais são os 3 pilares dessa metodologia Express. E mais do que isso, vai entender como aplicar essa mesma estrutura para acelerar a sua carreira, o seu negócio ou a sua mentoria a partir de hoje. Fica comigo porque o que eu vou te mostrar aqui pode virar a chave na sua cabeça sobre aprendizado e principalmente execução. E o primeiro pilar cirúrgico, é talvez mais contraintuitivo de todos. A maioria das pessoas, quando começa uma mentoria, já chega querendo um plano de ação, querem a resposta, a fórmula mágica. Me diz o que fazer, vamos lá. E é aí que mora o erro. Uma mentoria de verdade nunca começa pela solução, ela começa pela pergunta certa. E o que é então esse tal de diagnóstico cirúrgico? Pensa num processo de investigação. Aquela investigação para encontrar a causa da raiz do problema principal, o gargalo. O mentor de elite não quer saber os 10 problemas que você acha que tem. Ele quer encontrar o problema. E isso faz toda a diferença. Aquela única peça do dominó que se você derrubar, derruba todas as outras na sequência. Muitas vezes o mentorado chega com uma queixa, mas o problema de verdade está escondido bem atrás dela. E por que isso é tão importante? Porque agir sem um diagnóstico preciso é como um médico que receita um remédio sem nem examinar o paciente. Você pode até tratar o sintoma, a febre, mas a infecção continua lá, se fortalecendo. A maioria das pessoas e dos programas falha porque passam meses e meses aplicando soluções para os problemas errados. Tentam consertar a prospecção de clientes quando o problema real é a falta de clareza na oferta. Tentam melhorar a gestão do tempo quando o problema real não é ter uma meta única que faça o coração cantar. Agir no sintoma é queimar energia. Agir na causa raiz é o atalho para o resultado. Agora, como você pode aplicar isso? Como é possível aplicar um microdiagnóstico em si mesmo? Agora, vamos lá. Use a técnica dos 5 porquês. É muito simples, mas é dolorosamente eficaz. Comece com um problema superficial. Por exemplo, eu não estou conseguindo vender a minha mentoria. Aí pense, qual é o primeiro porquê disso não acontecer? Porque talvez poucas pessoas se interessam quando eu ofereço. Segundo porquê,
Porque minha comunicação não está conectando com a dor dessas pessoas. Terceiro por quê? Porque, para ser sincera, eu acho que eu não sei direito qual é a dor principal que eu resolvo. Quarto por quê? Porque eu nunca parei para conversar e investigar de verdade o meu cliente ideal. E o quinto por quê? Porque eu tenho medo de descobrir que o que eu ofereço não é tão valioso assim. Pegou a visão? O problema não era as vendas. A causa raiz era uma insegurança lá no fundo sobre o valor da própria oferta. É aqui, nessa quinta camada, que a mentoria de verdade começa a trabalhar. Qualquer ação tomada antes de chegar nesse nível de profundidade seria um desperdício de tempo e esforço. O diagnóstico cirúrgico te dá um alvo, e ter um alvo claro é o primeiro passo para acertá-lo em cheio. Agora, deixa seu like aqui se você quer passar ao próximo nível. E vamos então para o pilar 2. O pilar 2 nada mais é do que a semana da virada. Beleza, mas um diagnóstico perfeito é inútil se ele virar um relatório de 30 páginas, que fica na gaveta. É aqui que entra o segundo pilar, com uma energia completamente diferente. É um plano de ação de uma semana, que eu gosto de chamar de semana da virada. O que é isso, afinal? Depois de identificar a causa, a raiz do problema lá no pilar 1, você não vai criar um plano de negócios para os próximos 6 meses. Esquece! Você vai criar um plano de ataque para os próximos 7 dias. E esse plano vai ter um único objetivo, uma única meta mensurável. Não 2, nem 3, apenas uma. O foco aqui não é a perfeição, mas sim o movimento. É gerar aquela primeira pequena vitória que cria uma onda de confiança. A prova que a mudança é possível. Por que isso é tão importante e poderoso? Porque o maior assassino de resultados é a paralisia por análise. As pessoas criam um plano tão gigante e complexo que nem sabem por onde começar. Agora, a virada de 7 dias destrói essa paralisia. Ele torna o próximo passo tão pequeno e óbvio que é impossível não dar certo. No nosso caso aqui, no nosso exemplo, era um medo de descobrir que a oferta não tem valor. Um plano de 6 meses seria algo como reestruturar o meu negócio. Agora, uma semana de virada em 7 dias é realmente entender o que fazer nesses 7 dias, entender quem são as pessoas, as 10 pessoas que você precisa se conectar logo de cara, aquelas pessoas que já te pedem conselhos. E aí, agendar uma reunião de 20, 30 minutos com essas pessoas. Isso sim é o que vai gerar resultado. Agora, já compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que deseja também entender sobre essa semana da virada. Vamos agora para o pilar 3. Aqui nada mais é do que a validação e o ajuste rápido. Porque, ok, você já tem o diagnóstico, você já tem a construção da estratégia para a semana da virada, mas o que garante que você não vai se sabotar no meio do caminho? O que garante que você não vai desistir lá pelo dia 3, quando a coisa apertar? E o que é isso, afinal? É um sistema de feedback quase em tempo real. Numa mentoria tradicional, você fala com o seu mentor a cada 15 dias, mas aqui, num processo express, o ciclo de feedback é de dias, às vezes até de horas. A ideia é criar pontos de checagens obrigatórias dentro da própria semana da virada. E para quê? Para garantir que o plano está sendo executado e, mais importante, para ajustar a rota se ele não estiver funcionando. O mentor não está ali para te dar bronca, mas para fazer as perguntas certas que vão te colocar de volta em ação. E por que isso vai virar o seu jogo? Porque transforma o fracasso em dados. Se você espera um mês para avaliar o progresso, um erro no dia 2 pode jogar tudo para o espaço. É um ciclo vicioso do bem. Na verdade, um ciclo virtuoso de ação, feedback, ajuste e ação de novo. E como aplicar isso? Muito simples, mas existe compromisso. Encontre um parceiro de responsabilidade ou, idealmente, combine com o seu mentor um check-in em 15 minutos no dia 3 ou no dia 6 da semana da virada.
A pauta é reta, direta e simples. De 0 a 10, como tá o seu progresso na meta da semana? Qual foi o principal obstáculo que apareceu? Ou ainda, qual é o ajuste que você precisa fazer nas próximas 48 horas para garantir que vai bater essa meta? Esses check-ins rápidos forçam a honestidade e acabam com a procrastinação. Eles eliminam a chance de você se esconder atrás das desculpas. É esse sistema de pressão positiva e ajuste contínuo que garante que a energia do começo da semana se transforme em um resultado concreto lá no final. E se você deseja construir resultados concretos, já se inscreve aqui nesse canal, porque o que eu estou deixando aqui de graça para você, eu ensino na minha mentoria Diamante da Lucratividade. Agora deixa eu te contar um exemplo real para a coisa ficar ainda mais clara. Uma mentorada minha, a Daiane, lá do Piauí, proprietária de uma clínica de estética, estava completamente travada para criar a sua mentoria lá no começo. Não sabia por onde começar, o público que iria atender e quanto poderia cobrar. Aplicamos exatamente esses 3 pilares. O pilar 1, que é o diagnóstico cirúrgico, mostrou que o problema não era a qualidade do trabalho dela, mas sim a sua dificuldade de se posicionar como especialista e principalmente como mentora em um nicho específico. No pilar 2, na semana da virada da Daiane, a meta não foi prospectar 50 clientes. A meta foi definir um nicho e prospectar 10 pessoas que já pediam conselhos e ajuda para gestão dos seus negócios. E ela fazia isso de graça. E muito bem. No pilar 3, no nosso check-in ali do dia 3, ela estava um pouco paralisada, vou confessar para vocês, com medo de chamar as pessoas para uma conversa. E aqui tivemos que fazer apenas um ajuste simples. Falei para ela respeitar a cadência da prospecção, mesmo que não estivesse perfeita, só para quebrar aquela inércia do medo. O resultado no final dos 7 dias? Ela não tinha uma agenda lotada. Mas ela tinha clareza do nicho, ela tinha 3 reuniões agendadas e a primeira venda de 17 mil aconteceu na primeira semana. E o mais importante, durante um mês ela continuou todo o processo que a gente combinou e realizou as reuniões estratégicas, ajustamos o processo e no primeiro mês ela fechou com um faturamento de 45 mil reais. Dá uma olhadinha no depoimento da Daiane. Eu procurei uma mentora, eu procurei a Andréia para me ajudar, pois eu tinha muitas ideias e não sabia como eu ia formular o meu método de transformação, a minha mentoria. E ela me ajudou, pegou na minha mão, me ajudou a formatar tudo, modelo de apresentação, tudo. Eu tava travada, sabe? Desde a formatação do meu posicionamento, como a apresentação de vendas e também a entrega da minha mentoria. Então eu tinha muitas dúvidas em relação a isso. E ela conseguiu sanar essas dúvidas. No meu primeiro mês eu consegui fazer 4 fechamentos, que deu 45 mil reais. Então eu sou muito grata. Eu paro e penso, meu Deus, isso aconteceu mesmo? Porque assim, é tão surreal, mas eu me dispus a aprender. E hoje eu falo, se você tem dúvidas sobre investir em mentoria, não tenha. Porque mentoria dá ROI. Se a gente investe um valor X, ele vem 2, 3, 4, muito mais X do que você imagina. Você só precisa dar um passo de fé. Eu sei o que você pode estar pensando agora. Ah, Andréia, mas um resultado real em 7 dias? Como assim? Isso é bom demais para ser verdade. E a chave para entender isso é crucial. O objetivo da mentoria não é resolver todos os seus problemas em uma semana. Isso é impossível. O objetivo é gerar a primeira atração significativa. É criar uma vitória que sirva de catalisador. É aquela semana da virada. Não é uma maratona de transformação completa. O objetivo é provar para você mesma, através de ação focada, que o progresso rápido é sim possível. Você sente que precisa de uma ajuda para aplicar essa estrutura na sua carreira, no seu negócio ou na sua mentoria, para finalmente sair da paralisia e gerar resultado de verdade, eu preparei algo para você. Eu deixei aqui uma aplicação. Vai lá e preenche. Você estará concorrendo a um diagnóstico cirúrgico comigo, totalmente gratuito.
é o próximo passo lógico para quem assistiu a esse vídeo e tá falando sério sobre acelerar o próprio crescimento. O link tá aqui na descrição. Aplique esses pilares e veja as coisas finalmente começarem a acontecer e acelerar os seus resultados. Não deixe de compartilhar com outras pessoas que poderão ter essa clareza, que precisam dessa clareza também. Se inscreve nesse canal e deixa seu like. Um grande abraço, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo.